Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, sexta série. A depender do horário que você estiver fazendo o seu acesso, né? O objetivo da aula de hoje, desse vídeo, é para nós revisarmos um pouco o capítulo 4, o Pai da Fé, e também corrigirmos as atividades, tá certo? Lembrando que o capítulo 4 nós falamos sobre Abraão. Abraão, ele foi o pai da fé. Abraão, ele foi considerado também um amigo de Deus, né? Apesar das falhas, apesar das dificuldades, né? Apesar de alguns erros que ele cometeu em toda a sua vida nessa trajetória, mas ele foi considerado como um amigo de Deus. Vamos lá. Vamos para a página 35. Mas antes vamos orar? Querido Deus, bom Pai, nessa hora eu gostaria de colocar a vida de cada aluno do 7º ano C em suas santas e benditas mãos, não só a deles, mas também a vida de seus familiares, nesse momento que eles estão em casa, que eles possam estar guardados e protegidos por Ti, em nome de Jesus. Então vamos lá. 6º ano C, meus alunos, a turma que eu sou conselheiro, e aí estão fazendo as atividades? Estão recebendo os estudos dirigidos, está fazendo tudo direitinho? Espero que estejam, tá certo? Que tudo ok, tá certo? Mas vamos lá. Na Bíblia, há vários exemplos de pessoas que confiaram em Deus em momentos de extrema necessidade. Aí abaixo tem um quadro, escreva o nome de algumas delas e o que fizeram, como demonstração de sua fé. O primeiro, né? Lembrando, da Bíblia, a Bíblia tem que ser e precisa ser sua companheira para poder você responder a atividade. O primeiro está em Gênesis 6, de 9 a 22. Quem foi esse personagem? Foi Noé. Lembra que foi Noé? Noé, não é? E qual foi a ação de Noé? Primeiro ele tinha que construir a arca, não é? Ao construir a arca, ele tinha que sair avisando as pessoas que Deus iria mandar o dilúvio e orientando as pessoas, não é? Então a ação dele foi construir a arca e pregar o evangelho, pregar a mensagem de Deus. O segundo está aí no livro de Êxodo 4, que vai Êxodo 4, 1 e 17, depois Êxodo 5, 1. Quem foi ele? Foi Moisés. Qual era o trabalho de Moisés? Moisés, ele era o libertador. Ele tinha que conduzir o seu povo à terra prometida. Então, o personagem foi Moisés e a ação, não é, era conduzir o povo até a terra prometida. Mas que povo reclamão, hein? Que povo que gostava de reclamar? Era aquele povo de Moisés, hein? Rapaz, várias vezes eles estavam sempre reclamando. Olha que Deus providenciava. Deus providenciava meios para suprir as necessidades deles, mas mesmo assim eles reclamavam. E o terceiro está em Juízes 1 até o 23. Era uma mulher. Quem lembra o nome dessa mulher? Débora. Lembra Débora? Débora, ela anunciou, não é, ao rei Cícera que ele tinha que reunir o povo, ele tinha que reunir todo mundo, e ali aquele povo tinha que orar, tinha que buscar a presença de Deus para ter a liberdade. Então ela era uma profetisa, ela profetizou, ela deu o recado de Deus para o povo. E o outro é Mateus 15, de 21 a 28, que a Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia só fala que ela era uma mulher cananeia e ela teve fé em Deus, em Jesus, quando ela encontrou Jesus no caminho e ela chamou Jesus dizendo assim, Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim e da minha filha, que minha filha está com uma legião de demônios. E o que foi que Jesus fez? Jesus libertou a filha dela. Então, assim, foi uma expressão de fé. Todos esses personagens, eles tiveram fé em Deus. Eles acreditaram. E na segunda questão, está pedindo para você ler o texto, né? Lê o texto a seguir e responda a questões. Você já visitou uma floresta?
ou se sentou debaixo das árvores de um parque, independentemente de onde você vive, no campo ou na zona urbana, certamente deve ter percebido que algumas árvores apresentam raízes profundas e aguentariam até um furacão. Outras têm raízes superficiais e seriam facilmente arrancadas por qualquer vendaval. Algo semelhante acontece conosco. Sem a nossa fé enraizada em Deus, ficamos frágeis e podemos ser derrubados pelos ventos e tempestades da vida. Por isso é muito importante cultivarmos a fé, sem a qual é impossível estabelecer um relacionamento íntimo com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chegarmos até Deus. Para nos achegarmos a Deus, nós precisamos ter fé. Em que dificuldades você considera que a fé em que dificuldades você considera que a fé pode fazer a diferença na sua vida? Qual foi a dificuldade que você já passou na sua vida? Ou algum familiar seu pai ou sua mãe, que passou e que foi percebido, foi assim, a família percebeu que foi através da fé que eles conseguiram vencer a dificuldade, que eles conseguiram sair daquela dificuldade, superar aquela necessidade. Aí você vai responder: como podemos desenvolver e fortalecer a fé em Deus? De que forma, de que maneira podemos desenvolver e fortalecer a nossa fé em Deus? A outra questão, que foi a questão número 3, a fé possibilita a realização de grandes milagres. O que podemos fazer ao exercitá-la? Aí tem alguns versículos, né? Lucas 17:6, que diz que a fé, que temos que esperar e ter paciência, porque tudo chega no tempo certo, na hora certa, no seu devido lugar. Então, paciência. A paciência, porque tudo chega no seu tempo certo. Segundo Crônicas 20:20, diz que nós devemos crer e ter fé. E mais uma vez ele diz: seja paciente. A paciência. Na letra D, aqui ao lado que diga, Efésios 2:8 e 9, diz que nós temos que ser misericordiosos, porque isso é um dom de Deus. Então, precisamos também exercer a misericórdia. Aí vem em Mateus 9:12, diz que devemos esperar que Deus age na hora certa. Deus certamente vai nos ajudar. Em Atos 3:16 diz que temos que reconhecer o poder de Deus. Reconhecer o poder de Deus. Percebe? Reconhecer o poder de Deus e saber que Deus, ele é o dono, ele é o dono e é o detentor de tudo. Então, desenvolvendo a nossa fé dessa forma, nós vamos viver melhor e vamos viver bem. Quando Deus chama alguém para uma missão especial, ele sempre prepara uma recompensa. No caso de Abraão, quais foram os presentes que o Senhor lhe ofereceu? Mencione pelo menos 2 deles. Deus chamou Abraão. Disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, né? Primeiro ele pediu a Abraão para sair da cidade, né, da terra de onde ele morava, que era um dos caldeus. Ele obedeceu a Deus, ele saiu, mas Deus lhe fez uma promessa, que ele seria pai de uma grande nação. E também prometeu a ele que daria a ele um filho, e foi isso que Deus fez. Na página 37, que é na 6ª questão, está pedindo para você preencher a pirâmide, né, e completar as frases a seguir. Aí vem a letra A. A letra A está falando o quê? Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Abraão era a letra B. Abraão era o pai de Ismael. A mãe de Isaac chamava-se Sara. A palavra hebraica para fé é emuná. Lembra que emuná se associa à fé?
Livro da Bíblia, onde está escrito que Abraão era amigo de Deus, o livro de Gênesis. Livro da Bíblia, onde está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam, está no livro de Hebreus. Ur era uma das maiores e mais importantes cidades do mundo antigo, onde ficava às margens do rio. Quem lembra o nome do rio? Rio Eufrates. Por ser o chefe de uma grande família do Antigo Testamento, Abraão ele era chamado de patriarca. Abraão foi ao Monte Moriá para fazer o quê? Sacrificar Isaque. E o último, Isaque é ancestral dos israelitas. Então, espero que vocês tenham acertado todas as questões. A partir do texto, escreva a sua própria definição de fé. E eu não vou dar essa definição. Observe que essa definição, esse conceito de fé, ele está pedindo para você criar. Você cria o seu conceito. De acordo com tudo que você leu, com o texto, de acordo com a história de Abraão, você vai criar o seu conceito de fé. E a oitava questão foi pedido para que você elabore um cartaz sobre fé em grupo, né? Utilizando as várias ilustrações. Como não pôde ser feito em grupo, eu espero que você tenha feito em casa e no nosso encontro, no retorno, nós vamos estar corrigindo, tá certo? Na página 38, está pedindo para ler as frases abaixo, né, sobre a vida de Abraão, marcar verdadeiro ou falso, e se for necessário, consultar o livro de Gênesis. Eu vou deixar a Bíblia aqui ao lado, mas vamos lá. Nós vamos colocar, você vai colocar verdadeiro ou falso. Sua esposa Sara não podia ter filhos, porque era muito idosa. Verdadeiro ou falso? Aí é verdadeiro. Ao iniciar a viagem para Canaã, Abraão levou sua esposa Sara, seu tio Ló e seus servos. Verdadeiro ou falso? Aí também é verdadeiro. Quando houve fome em Neguebe, Abraão desceu até o Egito. Verdadeiro ou falso? Aí também é verdadeiro. Aí vem, no Egito, Faraó repreendeu Abraão porque ele lhe contou uma mentira. Lembra daquela mentira? Aí é verdadeiro ou falso? Aí é verdadeiro. Agora preste atenção. Abraão convocou 328 homens treinados para resgatar seu sobrinho Ló. Essa parte aí, ela é verdadeira ou ela é falsa? Essa parte, ela é falsa, porque não foram 328, foram 318 homens. O outro, o administrador de Abraão se chamava Eliezer. Verdadeiro ou falso? Aí é verdadeiro. Se você colocou verdadeiro, você está certo. Agora preste atenção. 4 homens vindo do céu visitaram Abraão para anunciar-lhe que Sara teria um filho. Verdadeiro ou falso? Aí é falso, porque não foram 4, foram 3 homens. Abraão comprou um campo de Efron para sepultar sua esposa Sara, pagando por ele 300 peças de prata. Aí foi falso, porque ele não pagou 300 peças, ele pagou 400 peças. Depois da morte de Sara, Abraão casou-se com Quentura. Verdadeiro ou falso? Aí, esse foi verdadeiro. Depois que Sara morreu, né, que passou o processo do luto, Abraão casou com Quentura. Os primeiros filhos de Abraão se chamavam Isaque e Ismael. Verdadeiro ou falso? A gente sabe que é verdadeiro, não é?
ele teve primeiro Ismael com a serva dele, a pedido de Sara, e depois foi que ele teve Isaac. Agora, a 10ª questão, vamos trocar um pouco as ideias, né? Que qualidades você procura em um bom amigo? Aí você vai dizer, seu melhor amigo de turma, ou seu vizinho, ou um primo seu que você considera como melhor amigo. Para você colocá-lo como seu melhor amigo, quais foram os requisitos que você usou? Aí você vai anotar aí bonitinho, né? Que eu espero que você já tenha anotado. Por quê? Porque valeu a pena Abraão ter saído de Ur dos Caldeus, né? Por que valeu a pena? Por quê? E qual a importância de obedecer ao Senhor? Aí você vai dizer qual a importância de obedecer ao Senhor. O que é que nós ganhamos em troca? O que é que nós temos, né? Assim, de valor quando nós obedecemos ao Senhor. Vivemos a era da tecnologia e da informação, em que podemos ter acesso a quase tudo o que imaginamos. Diante disso, a fé, baseada no invisível, ainda é válida em nossos dias? Por quê? Veja bem, nós vivemos na era da informação, né? A tecnologia, cada dia que passa, vai crescendo, vai se desenvolvendo. E eu posso ver o computador, eu posso ver o celular, outros recursos mais tecnológicos que nós temos acesso. Mas a fé a gente não vê. Eu sei que essa caneta existe porque eu estou pegando nessa caneta. Eu estou sentindo a caneta, eu estou escrevendo com a caneta. Mas a fé, eu não vejo, aos meus olhos, né? Eu não vejo a fé. Nos olhos, com um olhar espiritual, eu consigo ver a fé. Mas para pegar, não é? Para sentir a fé, eu não sinto. Isso, não é? Faz você duvidar ou acreditar. Duvidar ou acreditar. O objetivo de você ter fé é realmente você acreditar. Acreditar naquilo que você não vê, mas aquilo que você sente. Porque nós estamos vivendo pela fé. Nós estamos vivendo pela misericórdia de Deus, não é? Então, assim, é importante ter fé? É importante. É importante acreditar em Deus? É importante acreditar em Deus. É importante fazer a vontade de Deus? É importante fazer a vontade de Deus. Agora, eu como pessoa e você também como pessoa, nós temos que a cada dia orar a Deus e pedir a Ele, né, respostas para todas as nossas perguntas e não duvidar, tá certo? Eu encerro aqui a atividade do capítulo 4, mas eu vou passar para vocês uma atividade que vocês irão fazer, tá certo? Quando nós nos encontrarmos, ou em uma data que eu vou passar para vocês, ou no nosso encontro presencial, ou então de uma forma, uma nova data que eu vou passar para vocês, eu vou falar o seguinte para vocês. Nós estudamos os 4 capítulos desta unidade. Foram 4 capítulos. Desses 4 capítulos, você vai escolher ou o capítulo 1, ou o capítulo 2, o capítulo 3 ou o capítulo 4, e você vai construir uma revistinha em quadrinhos. Você constrói uma revistinha em quadrinhos bem bonitinha, bem arrumadinha, contando a história. Ou a história de Adão e Eva, não é? A história dos irmãos de Caim e Abel, ou a história de Noé, que foi chamado para servir, ou a história de Abraão, o pai da fé. Você não vai fazer 4 revistas. Você não vai fazer os 4. Você vai escolher um dos 4 capítulos trabalhados na unidade e vai confeccionar a sua revista em quadrinhos, tá certo? Use sua criatividade e faça tudo muito arrumadinho, muito bem feito, tá bom? Que Deus abençoe a você e abençoe a sua família. E no próximo vídeo nos encontraremos.